Fala, meu príncipe, meu irmãozinho de aquário. Estamos aqui em Alenquer, na cidade Princesa do Surubim. Eu acho que até quem inventou esse nome, Princesa do Surubim, daqui a pouco a gente vai saber, foi o camarada que vai conversar com a gente. A ideia é a gente saber um pouco da vida dele, da trajetória, enfim, né? Saber da grana que a gente tá sabendo. Aqui hoje, especialíssimo em Alenquer. Vamos lá mostrar a estrada, quilômetro até o quilômetro 25. Frank de Oliveira, olha só essa fera aí. Beleza, Frank, te enquadra aí, ajeita, a câmera é tua, a direção é tua. Eu só vou fazer algumas perguntinhas. Tranquilo, Frank? Fique à vontade. Tranquilo, fala, meu príncipe. É um prazer estar participando aqui do seu canal. Pô, a gente que agradece, cara. Eu já venho acompanhando você faz muito tempo. Inclusive acompanhei a sua viagem de Belém até aqui, Alenquer. Nesse carro aqui você cometeu a insanidade de vir pela estrada desse carro, né? Meteu um polo na Transamazônica. Mas é isso, meu amigo. Você gosta de aventuras e a gente tá por aqui como jornalista, profissional da comunicação. A gente também vive de aventuras, né? Verdade. Você disse que eu estou aposentado, entre aspas, porque a comunicação, o jornalismo tá aqui, olha, na veia. Verdade, né, Frank? Verdade. Não tem como fugir disso. Quantos anos já? Olha, desde 1900... Tu lembra ainda, né? Eu lembro, claro. Claro, desde 1977, aí vão muitos anos, né? Eu me recordo que de televisão eu tenho 18, com mais 8 de 26 anos. Ao todo, uns 40 e poucos anos de comunicação entre rádio, jornal, TV, agora redes sociais, né? Que, como a gente dizia no passado, a coqueluche do momento. Né? Coqueluche do momento é da época lá de trás, da Natom, né, cara? Exatamente. Tu lembra da Natom? Lembro, meu amigo, lembro. Para quem não conhece, não ouviu falar na Natom, aqui na região, muita gente conhece isso. Eu trabalhava numa empresa de som e propagandas da época, inclusive aqui onde nós vamos passando agora, atravessa Lauro Sodré, a principal rua do comércio em Alenquer. Nós instalamos aqui um sistema de comunicação que é conhecido como rádio poste, né? E a gente naquela época não tinha rádio nem TV em Alenquer, e a rádio de Alenquer era esse sistema de som. E nós vivemos momentos de glórias, vou dizer assim, né? Você era muito jovem e eu ainda debutando na vida da comunicação. Eu comecei aprendendo por aí e eu tinha assim, professor Nilson, um negócio no sangue. Eu lembro quando eu era garoto lá em Santarém, que eu vim de lá para cá, eu ia para a Rádio Rural. Lá tinha uma empresa, aliás, a rádio era um prédio grande. Eu passava pela gerência, eles ficavam olhando, eu era garoto. Eu ia para um vidro grande que tinha lá, olhar os locutores falarem. Ainda tem hoje. Eles estavam lá falando e eu ouvia no rádio aqui do escritório. Aí eu ouvia a boca deles, o tempo, o time lá da boca com o rádio. E eu ficava encantado com aquele negócio. E eu disse para mim mesmo, né? Eu disse, eu quero ser um comunicador. Pô, legal. Mas vamos então lá pro início. De onde você é? Natural de que cidade mesmo? Sim, olha, eu tenho uma história que eu não sei contar direito, né? Até porque eu saí do poder da minha família muito em tenra idade ainda. Toda a minha história, toda a minha infância começa em Santarém. Embora lá no registro de nascimento conste que eu teria nascido numa comunidade próximo da cidade de Almerim, cidade inclusive que eu nem conheço, né? Mas tá lá no meu registro. Deixa eu dar um abraço para o Almerim, cara. Sim, sim. Eu digo que não conheço porque eu nunca estive lá assim, morando e tal. Eu já passei algumas vezes por lá, no tempo que a gente usufruía dos navios e tudo, né? Agora, praticamente, é mais conveniente você andar de avião
ou mesmo de carro, como você veio de Belém para cá, do que passar 3 dias viajando no navio e tal. E enfim. Então o registro está em Almerim. Tá, o registro, assentamento é Almerim. O registro está lá, assim, não é? Certo. Agora eu não tenho afinidade com a cidade, eu não conheço ninguém de lá, não é? Muito pelo contrário, eu já conheço umas pessoas em Porto de Mós, que é perto de lá. Frente, Inclusive eu tenho um respeito muito grande, até por questão de afinidade com o prefeito de lá, meu amigo Berg Campos. De Porto de Mós. De Porto de Mós. Estive lá, inclusive tenho parentes lá, em Porto de Mós, né? Tenho tios. Mas eu não sei, Enilson, contar direito a história da minha vida, porque eu não me criei com a minha família. Não sabia disso. Eu me criei com outra família, né? Uma família descendente de espanhóis em Santarém. E, aliás, eu devo muito a essa família, a família Pena Fernandes, né? Eu devo muito a essa família, tudo que sou, tudo que aprendi com eles, né? Eles me deram suporte para ser a pessoa que hoje eu sou, entendeu? Beleza, então tu sai de lá dessa comunidade e vem para Santarém. Sim, eu lembro que, sim, eu não sei direito, porque... Mas o que tu lembra? Quando eu me entendi como pessoa, eu já morava em Santarém. Eu acho que eu vim para Santarém em tenra idade, porque eu não lembro de nada de outras coisas. Até, professor, eu fazia muito tempo que eu não falava com uma irmã minha. Eu tenho 2 irmãs. E agora, recente, rapaz, eles conseguiram me localizar e agora a gente está trocando ideias. E eu pergunto para ela as coisas e ela também não sabe me informar, né? Porque lá no passado, né? Os meus pais se separaram, né? Entendi. E eu, até com a idade de 18 anos, eu achava que minha mãe era morta. Até que quando eu completei a maioridade, meu avô, que era de uma família tradicional, me chamou em casa para um almoço e me contou parte da história. Biológico, sim. O senhor Francisco Alves de Oliveira. Falando nisso, teu nome é Francisco, não é? Sim, exatamente. O Frank é nome artístico e tudo. Termina essa história que eu quero voltar pro Francisco. Tá. E já, então, quando ele me contou essa história, dá até para escrever um livro, né? Não. Fica com o tempo aí, a gente vai cortando. Eu recebi, inclusive, essa semana passada aí, um amigo meu de infância, que é escritor, é de Santarém, mas que reside em São Paulo há 40 e poucos anos. Ele veio aqui em Alenquer, quase me mata o cara do coração, rapaz. Ele veio me abraçar, trazer um livro, escritor Nicodemos Sena. Eu sei. O livro dele é A Noite é dos Pássaros. Eu estou lendo, inclusive, esse livro. Aí, para mim foi um prazer muito grande. Então, assim, Enilson, realmente eu não sei muito das minhas raízes. Da tua história. Eu sei muito pouco. Até estava falando com a minha esposa, eu disse... Pô, eu tenho que procurar meus parentes, então, os mais antigos, para me contarem um pouco da história, porque senão eu vou morrer sem conhecer a minha história. Entendo. E o Francisco, o teu nome completo é Francisco... Do Nascimento Oliveira. Quem sabe aqui foi o Nonato que falou. Falou, né? Então, porque é a tradução para o inglês, né? E... Quando eu fui trabalhar na saudosa Rádio Clube de Santarém, tem uma outra agora Rádio Clube lá, mas não é aquela. Na saudosa Rádio Clube de Santarém, que funcionava ali na Galdino Veloso. Primeiro funcionou, parece que ali na Travessa dos Mártires, depois passou para Galdino Veloso, do Dr. Armando Fonseca, que me convidou para ir para lá estagiar. Foi lá que eu ganhei que eles acharam mais conveniente, que fosse o Frank. Entendeu? E aí eu adotei, eu gostei também, não é? E hoje eu só me vejo como Frank. Não tenho... Se chamarem o meu nome de batismo, não responde. Não sou acostumado com isso, né? Porque desde pequeno, desde muito novo, né? É essa. Mas a inspiração foi os caras da Rádio Rural. Não, Rádio Clube. Aqueles monstros da comunicação. Sim, a inspiração, sim. Sim, Rádio Rural, que no tempo era a Rádio Educadora de Santarém. Isso era 1900 e quanto?
1900, Deus me livre. Aí, eu nem recordo direito. Mas tu lembra quem era o locutor assim, que, porra, esse cara, eu quero ser que nem ele? Vou te falar aqui. José Natalino Campos de Souza. Natalino Souza, meu grande professor. É mesmo? Depois, mas ele ainda é vivo, não é? É, sim. Depois eu vim a trabalhar com ele, meu amigo. Pô, que legal. Eu trabalhei com ele. Lá na Rádio Rural? Não cheguei a fazer parceria com ele na Rádio Rural. Eu tirei férias dele na Rádio Rural. Eu trabalhava na empresa de som dele. Entendi. A Natom, essa empresa de som, era dele. E ele que me botou nesse negócio da comunicação. E eu devo muito a ele, porque realmente ele foi meu professorzão. Natalino Souza hoje preferiu sair de um centro maior para ir descansar. Ele vive tranquilamente na cidade de Óbidos, a cidade de Presépio. Depois da Rádio Rural aparece a Rádio Clube, que é a mesma Rádio Clube lá de Santarém, que não é a atual administração, né? Não é. Não. É outra rádio. Aquela era do Dr. Armando Fonseca. Uhum. Então, inspiração Rádio Rural, primeiro trabalho como comunicador, agora eu sou um comunicador. Onde foi? Rádio Clube de Santarém. Né? Fui estagiar a convite do Dr. Armando Fonseca. Teve lá quando eu cheguei lá, ele disse, olha, fala com aquela moça assim, assim. Ela botou meu nome lá numa lista. Aí eu fiquei pensando, que lista é essa? Mas tudo bem, ela botou lá. Quando foi no dia que ele pediu para me apresentar lá, que eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Era para fazer teste. Mas eu entrei direto para lá. E quando foi no final, eu li lá uns comerciais. Mandou fazer lá uma noticiazinha e tal. E eu tinha inspiração. Eu escutava muito jornalismo. Era o que eu escutava. Era jornalismo. Eu gostava muito de jornalismo. Por isso que eu fiquei na área do jornalismo, né? E quando terminou aquele negócio todo mundo foi... doutor Armando disse, senta aí. E eu fiquei sentado lá, sentei, peguei um chá de cadeira lá. Mas no final ele disse assim, olha, só temos uma vaga aqui, é tu que vai estagiar. Certo. Aí aquilo assim, eu nem acreditei. Aí eu fui, estagiei no programa do Arnoldo Campos. Saudoso Arnoldo Campos, estagiei lá. Ele era um cara assim muito fechadão e tal, não tive muita oportunidade lá. Depois ele me transferiram para um programa à noite. Certo. E lá eu pude me soltar um pouco mais. Aí peguei o gosto pela coisa e eu tô até hoje aqui. Porque rádio é tempo, né? É tempo de fala, é momento de parar. Você sabe que ponto e vírgula. Você sabe que não tem escola tipo para rádio, né? A gente chega lá e vai aprendendo com os cobra, né? E naquela época a Rádio Rural só tinha cobra, meu amigo. Edinaldo Mota, Natalino Souza, Leal de Souza, Edmar Rosa, Oswaldo de Andrade. Santino Soares, que está em Belém. Santino Soares, sim. Eu aprendi com esses caras, ouvindo esses caras, rapaz. Esses caras são fantásticos. São profissionais, viu, Enilson? Capazes de trabalhar em qualquer emissora de rádio do país. Eles são de alta competência, esses caras. Pena que alguns, quase todos já estão aposentados, né? Todos autodidata. Sim, com certeza. A faculdade de jornalismo, por mais que tenha a matéria de rádio, você acha que chega ao mesmo resultado? Olha, assim, Nilson, eu fiquei muito tempo na TV Tapajós, né? 18 anos. Agradeço muito a temporada que eu passei ali. Agradeço muito a TV Tapajós. Eu aprendi muito lá. Mas olha só, aquele pessoal que vinha da faculdade, né? Que chegavam lá para estagiar. Quando eles chegavam lá, viam a gente assim, eu era um pouco mais difícil de ir lá, porque eu sempre atuei na TV Tapajós como correspondente, mas quando eu chegava lá, todo mundo querendo tirar foto com a gente e tal. Legal. Acho que pela importância de você estar lá e tal, e graças a Deus pela qualidade do trabalho, né? Não é à toa que a gente
passei 18 anos numa emissora do gabarito da TV Tapajós. Afiliada à Rede Globo. Afiliada à Rede Globo, está nivelada com a TV Liberal. Né? Manda reportagem para lá, a gente vê reportagem de vocês daqui lá. Tanto profissionalmente como tecnologicamente falando, a TV Tapajós é um império, meu amigo. Sim, conheço tudo lá, tanto de rádio quanto de TV. Eu agradeço muito a dona Vânia Maia, que foi uma mãezona para mim. Tenho muita saudade. Uma grande administradora. Sim, também, com certeza. Eu sinto saudade da TV, sinto saudade. Mas também eu sinto que, eu não sei se hoje, se eu recebesse um convite, se eu voltaria. Porque a gente tem dificuldade de acompanhar o ritmo. O jornalismo, Nilson, em grandes centros, é uma loucura, meu amigo. É uma loucura. Às vezes você vê aquele pessoal lá, o telespectador senta aqui, olha e diz, pô, esse cara não produziu legal e tal. Mas, meu amigo, se ele fosse analisar como é a correria e tudo, né, as dificuldades, inclusive eu tenho um convite de um amigo meu de São Paulo, que tem um canal semelhante ao seu, mas que fala muito das coisas da Amazônia aqui, e ele me enviou um convite que quer que eu participe de uma conversa, de um bate-papo, assim como eu estou participando aqui com você. Obrigado, inclusive. Né? Para fazer isso aí, eu que me sinto lisonjeado. Para fazer, ele quer assim, como é que os desafios que o jornalista enfrenta na Amazônia. Enfrenta na Amazônia, exatamente. Porque a gente tem, além dos desafios, né? Quem vem de fora tem uma certa espírito de colonização. Sim. Ele, num primeiro momento, ele não consegue se ver como brasileiro que está no Brasil, numa área que não é muito familiarizada. Sim, né? claro. Teve um incidente até com aquele repórter do Manhattan Connection, o Pedro, não sei se chegou a ver, né? Que agrediram ele. Sim. E é um bom menino, ele é um excelente repórter, ele faz repórter internacional. Tudo. Assim, eu vejo o seguinte, Nilson, a gente tem, o jornalista, na minha concepção, na minha opinião, os jornalistas têm que se ater apenas aos fatos. Da posição A, posição B, grupo político e tal, eu acho que isso tem que ficar para... É o editorial da empresa. Entendi. Entendeu? Na minha concepção é isso daí. Eu como jornalista, quando eu estou empunhando o microfone da empresa que eu trabalho, eu tenho compromisso com a notícia. Somente com isso. Meu lado é meu e isso. E eu gostaria até de dizer uma coisa interessante aqui. Eu acho que é interessante isso para você. Você gostaria de saber isso. Eu sou apolítico. Né? Eu não tenho nenhum partido. Nunca me filiei em partido nenhum. Falando em política, tu tem umas histórias de política. Eu vou botar gasolina. Tu tem umas histórias de política que a gente vai ter que vir aqui. Eu acho que o cara esqueceu da gente aqui. Né? É isso. Acho que eu vou botar uma gasolina e a gente já volta pra política. Minha filha, põe pra mim, tá aberto lá, tá? Aceita Pix também? Sim, senhor. Então põe esse que eu tô ocupado com o telefone e depois tu põe o Pix. Quanto o senhor vai pagar no Pix? 50. Não, vou botar só esse, na volta eu boto. Tá? Obrigado. Tá aberto lá, tá? Sim, Frank, tu tem umas histórias assim sensacionais de político. Lembra de uma do Aldo Arraes, né? Aldo Arraes, do juiz. Grande parceiro, né? E, acima de tudo, professor. Né? Porque ele deu a primeira oportunidade. Ele é de uma geração bem mais à frente da minha, né? Quando eu digo assim à frente, até pela evolução da época, né? E a personalidade que ele era, escritor, trovador, advogado como você, né? Um cara diferenciado. Eu vi o Aldo Arraes, na época ainda, eu não gosto de citar muito essa palavra rábula, né? Mas era advogado. Era advogado. Né? Eu tenho um respeito muito grande pela memória do nosso amigo Aldo Arraes. Então, assim, eu vi aquele profissional do direito, vamos dizer assim, atuando, meu amigo, com grande... garra, com gana, né? Com gana nos tribunais de júri. Nos tribunais de júri. Então, o Aldo Arraes foi prefeito em Alenquer, né? Certo. Enfim, um cara fantástico. Aí então, nós já temos aí os filhos que estão. Eu sou muito amigo do Aldo Aníbal, do Paulo. Eu também. Né? O Paulo tem no Facebook. Do Amiraldo,
adotivo, mas É filho, não é né? filho, não é grandes amigos que nós temos. Tem as meninas lá também que eu não tive muita afinidade, porque elas moraram fora, estudaram fora, mas eu conheço elas, a Lígia e outras, enfim. E é isso. Não, aquela que o nome do doutor Aldo era compridíssimo, né? Antônio Aldo Arraes Batista Torres de Castro. Eu lembro que era o nome do amigo nosso, né? Que também era o nome completo, só que ele terminava em filho. Até deixa eu lembrar aqui uma coisa para você. Ele estava atuando no tribunal do júri. Aí. E aí o promotor de justiça era o doutor Renato Maués Cavalcante, né, um cara fantástico no tribunal do júri, né? E ele estava atuando na defesa de um cliente dele, que eu não lembro o nome agora, mas que eu lembro o apelido dele, o Biringa. O Biringa estava lá e tal, sentado no tribunal do júri, porque ele matou uma criança, salvo engano. Eu acho que foi acidentalmente, porque segundo o que foi contado lá, ele não queria matar a criança. A criança estava nos braços da avó. Aí a avó falou alguma coisa para ele que não gostou, ele foi, parece que cacetar a avó, não sei. Aí ela tirou assim, pegou na criança, né? Foi acidental isso daí. Então, vamos à história do doutor Aldo Arraes, né? E o doutor Renato Maués. Aí eles estavam lá fazendo aqueles trocadilhos, né? Aquela coisa de debate ali. Aí o doutor Renato Maués disse: Antônio Aldo Arraes Batista Torres de Castro. Pô, é nome pra burro, excelência, pra colocar no papel. Aí quando ele ia falar, o juiz, momento, aí a palavra tá com o nobre, com o nobre acusador, que é o promotor de justiça, né? Tá. Quando chegou a vez do Aldo, ele fez um trocadilho também. Ele disse: o senhor fez um trocadilho com o meu nome, doutor, mas eu queria lhe dizer, lembro bem o nome dele, Renato Maués Cavalcante. Ele disse: Maués e mal serás. Era bem o estilo do Aldo, né? Estilo do Aldo. Não deixava passar assim, não. Ele que me deu a primeira oportunidade para entrar para comunicação. Ele tinha a coluna Chimangando, né? No jornal Tapajós, né? Lá ele escrevia as trovoaldas dele, né? E aí ele me pediu para eu fazer uma matéria sobre o Marambiré, né? Eu acho que eu tinha uns 17 anos. Até uma vez perguntei para ele sobre de onde veio essa origem Marambiré. Os antropólogos, acho que é antropólogos, né? Historiadores não concordaram muito com ele, mas eu respeitei. Ele disse que lá tinha a dona Maria e o seu Bié. Entendi. Um casal de pessoas muito antigas lá do Quilombo Pacoval, e que teria se originado de Maria e do Bié, que eles eram marido e mulher e que ensinavam o Marambiré para os que vinham chegando, moçada, né? Para moçada lá e tal. Aí Marambiré. Eu acho também não é por aí não, mas tudo bem. Isso é coisa do Aldo, né? Coisa de Aldo Arraes. Quer dizer que política, por exemplo, tu teve os teus momentos que tu estava lá em cima. Como muitos jornalistas, muitos repórteres aproveitam esse momento para ser candidato. E você lá atrás falou que é apolítico. Por que não foi para política, Frank? Então, eu devo dizer que eu recebi muitos convites, não é? Recebi convites e tudo. Dos capa preta do... Sim, eu lembro que uma vez, eu não vou citar, eu vou contar o milagre, mas não vou dizer o santo aqui. Perfeito. Certa vez eu estava já em casa, eu estava deitado, já passava de meia-noite, eu vi uma batida na porta e digo: essa batida é familiar, deixa eu ver quem é. Abri um pouquinho, olhei, lá estava o santo, né? Ele mais duas pessoas. E foi lá comigo conversar, porque ele fazia parte de um grupo político. Em Alenquer ou no estado? Em Alenquer. Aí ele chegou lá comigo e disse assim: Frank, eu vim perguntar para você
se você quer ser vereador. E em sendo vereador, nós vamos te conduzir à presidência da Câmara. Aí eu disse: meu amigo, eu não tenho vocação para esse negócio e tampouco tenho dinheiro para bancar uma campanha. Ele disse: eu não vim perguntar se você tem vocação e tampouco se você tem dinheiro. Eu quero só saber se você quer ser vereador, só isso. Se você quiser, nós vamos fazer você vereador. Claro que ia ter os compromissos com eles, né? Rabo preso, e eu sempre gostei de ser um cara livre, livre, independente. Claro que eu disse que eu não queria. Eu pedi uns 3 dias para me refletir sobre o assunto, até porque a pessoa era minha amiga e eu não queria magoá-la naquele momento lá. Né? Depois eu chamei, ele disse: olha, doutor, é o seguinte, eu não tenho vocação para isso. Doutor já entregou, então. Eu fiz um documentário, Alenquer Revelado. Eu passei muito tempo entrevistando o doutor Omar Arras, né? Sim. E ele me falou de coisas, situações como essa que tu tá me falando agora. Vou até contar uma história do Omar. De Omar Arras. Certa vez ele me convidou para ir num comício, naquela época dos comícios, né? Alenquer era muito tradicional nesse negócio. Tinha comícios do A e do B, né? E dava muita gente, o povo gostava. Mas ainda era disso. da Arena e MDB? Ainda. Arena e MDB. Aí nós fomos numa comunidade aí, eu nunca mais voltei nessa comunidade, chamada Centro do Jacaré. E quando chegar lá, não tinha comida. Aí a gente com fome, já era de noite, aí ele falou com a senhora lá: senhora, frite pelo menos uns ovos pra gente. Aí ela disse assim: mas olha, seu Omar, não tem óleo de cozinha. Ele disse: frite na água. É daí que a pessoa da Polishop veio hoje, né? Tem muita história, meu amigo, muita história para contar aqui. Tá aqui nesse HD, mas o HD, de vez em quando a gente vai lembrando das coisas, também, né? Eu vi muitas vezes para cá, para a estrada, quando nós estamos indo aqui, cobrir fatos que eu não gostaria de ter participado deles, né? Por exemplo, Frank? Não lembro a data. Eu vim cobrir uma matéria aqui de um cara que ele matou a família inteira, envenenada, e ele queimou os corpos. Eu soube dessa, eu soube. Né? Eu vim na época, aí não sabia onde estavam os corpos e tudo, e depois a polícia científica foi no local e descobriu que eles estavam lá numa fogueira, tinha restos de ossos, de crânios. Mas tu chegaste a ver? Vi só essas coisas, eu vi, isso estão nos arquivos da TV. Da TV Tapajós. TV Tapajós, no caso, aí, estão lá nos arquivos. Também de uma moça que o cara pediu uma carona para ela, e logo aí na frente tem uma entradazinha aqui à direita. Ele forçou ela a vir para cá e abusou da moça, e matou a moça. Depois ele se evadiu, foi embora, e lá pelos 12, 15 dias depois prenderam ele em Manaus. Ele veio aqui, entregou tudo, nós fomos lá. Os urubus tinham devorado a moça, e pessoas lá de perto da comunidade disseram que os cachorros de lá chegaram com boca suja de sangue no dia em que ele matou a moça lá, e disseram que um dos cachorros vomitou lá, e eles perceberam que não era uma carne qualquer que o cachorro tinha comido. Certamente os cachorros comeram o corpo, e os urubus também. Mas passando essa parte mais pesada, qual foi que tu lembra, assim, a reportagem assim, que mais te emocionou mesmo, que tu, adorei ter feito, obrigado Deus, até porque eu sou um cara religioso, obrigado Deus por eu ter feito essa matéria? Teve alguma? Olha, Enilson, foram várias, né? Algumas que, quando eu me vi fazendo aquela matéria, depois do
feito, tá produzido e tá editado, passando lá na tudo. TV e tudo. Eu sentei para olhar, aí eu digo, é essa aí. Mas depois vieram outras e tantas. Cita duas, por exemplo, três. Vou me lembrar, por exemplo, aqui de uma que foi terrível aquilo, com a morte de um policial lá no estádio. Aquilo ali, não é que eu gostaria de dizer, Senhor, obrigado por eu ter participado. Eu digo, obrigado por o Senhor ter me livrado. Não da matéria, mas do fato em si. Entendi. Porque estava tendo um jogo de futebol entre o São Francisco de Santarém, salvo engano, o Aningaldo aqui de Alenquer. E aí, meu amigo, o estádio estava lotado. Eu não sei por que cargas d'água, abriram um portãozinho que tinha lá, abriram para o prefeito da época entrar, né, como convidado, autoridade máxima do município. Então acho que isso era uma coisa até legal, ele entrar lá, né? Ocorre que quando ele passou, alguém viu lá o portãozinho e depois abriu e entrou muita gente atrás dele, porque ele era um prefeito que é bom citar aqui que não foi ele que mandou o povo entrar. Tá? Eles entraram para a área de segurança do gramado, meu amigo. Encheu de gente na lateral do gramado. Dentro do alambrado. Dentro do alambrado. Entre a linha da lateral do campo de futebol, né, e o alambrado ficou cheio de gente ali. O São Francisco parou o jogo lá. Não vamos jogar, não tem segurança. Rapaz, sei que nesse negócio todo apareceu um personagem lá que eu não conhecia ele, mas eu vi quando ele jogou um litro seco de bebida e atingiu a costa do sargento. Aí o sargento veio aí e virou um tumulto muito grande. E eu vi quando um cara passou assim e foi enfrentar o policial, e o policial mandando ele recuar. E o policial atirou 2 vezes nele assim perto de mim. Eu estava transmitindo esse jogo para a Rádio Rural com os colegas de lá. Entendi. Eu fazia, na nossa linguagem técnica, fazia ponta de gol. Acho que era o Ivaldo Fonseca que estava transmitindo o jogo, o tio Lalá era o comentarista e eu estava lá na ponta de gol. Quando a gente fica assim, Nilson, lá no ponta de gol, naquela época colocavam agora tudo no Wi-Fi, né? O wireless. Naquele tempo não, os fios. Puxava fios. E era amarrado aqui no cinto da gente. Pra gente andar e o fio ir junto com a gente. E aquele povo ficou ali, eu fiquei sem poder sair, amarrado nos fios. E eu vi quando o cara atirou. O cara atirou, pegou assim na barriga dele. E depois deu um segundo tiro, que eu pensei que tinha atingido o rosto dele. Eu tava narrando isso tudinho. Policial, o tiro foi no policial? Não, o policial que atirou no cara, mandando ele recuar. Ele não recuava. Ele atirou como advertência, parece que uns 2 tiros de advertência. Depois o cara continuou indo pra cima dele, ele desferiu 2 tiros. Não, mas eu digo assim, Frank, pra gente sair um pouco da violência. Coisa boa, legais assim, que tu fizeste. Por exemplo, quando eu filmei o nascimento do meu filho, eu não sou repórter, não sou profissional como você. Foi um momento tão sensacional que eu acho quase que meu coração para. Você como profissional, qual foi a matéria assim legal, boa, pra gente sair desse Walking Dead aqui? Tá, então assim, olha, você já ouviu falar na Cachoeira Véu de Noiva? Sim, é uma cachoeira que é num terreno do nosso amigo Dr. Monteiro, né? Era uma cachoeira escondida. Não, Dr. Monteiro não é da cidade dos deuses, não, que a gente foi lá, não, cara. Depois eu volto aí. Mas também lá também. Na época era. Certo. Preste bem atenção, tem a Vale do Paraíso. Entendi. E a Véu de Noiva, ela não é frequentada, não é visitada assim como a Vale do Paraíso. É muito mais distante, é encravada no meio da selva. Principalmente naquela época, a gente subia montanhas em picadas para poder chegar lá. E eu me senti realizado quando eu vi aquele negócio, aquela queda d'água imensa. Ali eu não lembro exatamente quantos metros de altura. E eu fiz aquela matéria lá, quando eu disse assim, pela primeira vez uma equipe de TV está aqui registrando essa maravilha da natureza. Isso é uma coisa que eu não consigo esquecer.
Outra matéria muito interessante também que eu recordo aqui foi quando... Você sabe que o rio Amazonas ele ainda está procurando o seu leito natural, né? É um rio recente geologicamente. Geologicamente, né? Uhum. Que se formou uma ilha onde não tinha ilha. Lá em frente de Santarém ou aqui em Não, Alenquer? aqui de Alenquer. Certo. Ela está ali na divisa entre os municípios de Alenquer e Curuá. Entendi. Inclusive até não vou dizer que é uma briga, não. Não, mas existe briga, uma disputa política para ver a quem pertence à ilha. Né? E ali, meu amigo, se tornou aquele local quando ela começou a aparecer, né? Uhum. Uma praia linda assim no meio do rio, no meio do Amazonas. No meio do Amazonas. Eu tive a oportunidade de, para quem não sabe, aquele momento que o repórter aparece na reportagem, matéria, né? A gente chama de passagem de vídeo, que é ali que é a assinatura do repórter. Perfeito. É lá que ele assina a matéria dele, né? Eu fiz uma matéria lá, ainda quando a água estava mais ou menos assim com meio metro, vamos dizer assim, de profundidade na ilha, e o Nonato, que era meu cinegrafista, ficou assim longe numa outra parte assim, e deu a impressão que eu estava em pé no meio do rio Amazonas. É legal, cara. Muito legal. Agora o Nonato também ajuda muito, né? Ele é um cinegrafista sensacional. O Nonato, ele não só posiciona bem a câmera, não só lida com a tecnologia, como ele é fantástico em ideias. Ele dirige também. Ele dirige. Ele é muito criativo, Nonato. Verdade. Muito criativo. Eu trabalhei muitos anos com o Nonato. Como vocês se encontraram? Bem, olha assim... Ou ele já sabia alguma coisa? Assim, interessante, rapaz, essa história. Lembra do colega nosso, o Baeca? Sim. Então o Baeca tinha uma câmera de madeira, né? Eles mandaram fazer uma câmera tão legal e pintaram ela com detalhes. Botaram aquela luzinha vermelha lá e tal. Criatividade chimanga. No carnaval, eles saíam para entrevistar as pessoas davam entrevista. E não tava de tão bem feito que era aquele negócio, de Nonato embarcou nisso daí. E até eu pensei que o Nonato já soubesse filmar. E eles andavam com aquela câmera de madeira lá, e foi assim que ele veio pro nosso lado. E quando chegou não sabia nada, mas aprendeu muito rápido. Ele é bom, muito rápido. Ele, não é à toa que ele é o profissional que é agora, né? Requisitado. E ele tá mais ou menos assim, igual a mim, querendo mais agora o repouso, o descanso e tal. Ele que fez a matéria, ou que deu a ideia da matéria do menino na mangueira, menino na árvore, né? Sim, lá o negócio da internet, né? Do garoto que estudava na árvore, que foi pro Fantástico, sim, né? Olha, o Nonato, a título de colaboração, ele continua mandando imagens para a TV Tapajós, para a TV Record de Santarém. Ele gosta disso, ele não vive sem isso. Verdade. Ele não vive sem isso. Mas outra coisa, Frank, muitos caras passaram pela tua mão ali, treinando pela Natom, né? E alguns estão em destaque ali em Santarém. Eu posso citar uns 2 pelo menos. O Vander Luiz, que é meu primo, um forte abraço para ele. Tá na TV Guarani, né? Queria dizer que ele passou conosco, trabalhou na escolinha da Natom, né? E eu tenho muito respeito pelo trabalho do Vander. Comentarista esportivo sensacional. Ele é narrador. Narrador, né? Narrador. E eu queria lhe dizer que ele tá nivelado com os melhores de Santarém. É muito bom o Vander. Tá com 2 faculdades. Eu dei um puxão de orelha nele uma época. Ele que me falou, nem eu sabia que eu tinha feito isso. Eu disse, Vander, tá na hora de fazer uma faculdade. Ele, não, meu primo, não tem mais de idade e tal. Agora ele parece que já tá na 3ª faculdade. Olha, né? Vander Luiz, quem mais? Acho que tem mais um, ou não? Tem a Silvana Monteiro. A Silvana Monteiro não teve na Natom, mas esteve muito ligado comigo. Ele trabalhou comigo apresentando jornal na rádio comunitária aqui em Alenquer. Tivemos a oportunidade de trocar ideias, né? Naquela época ele estava chegando, eu mais informava ele do que ele me informava, né? Eu passei mais conhecimentos para eles, assim. Eu digo isso com humildade e com alegria,
de saber que esses caras passaram com a gente e estão avançando aí, né? O Vander não, o Vander passou pela rádio. Vander, eu lembro sim. que ele ficou um tempão sendo locutor da Sim, Natom, né? ficou, à tarde, eu ficou, cheguei a ver, a ouvir, inclusive. Porque as tardes da Natom eram as tardes de Alenquer. Porque Com certeza. sai da Voz da Liberdade e passa para Natom. Natom, Conta um pouco como surgiu aquela ideia daqueles programas românticos na Natom, cara. Assim foi em 1981 que nós instalamos a Natom aqui. Já era tua, não era mais do Santarém? Não, era do Natalino. Eu trabalhei com ele. Primeiro eu trabalhei com ele em Santarém. Vim embora para cá, para Alenquer. Interessante, quando eu vim para Alenquer, eu não vim em função da minha área de trabalho, da minha área profissional. Tu atuava com o quê, né? Eu tinha um sonho. Eu queria sair do Brasil para aprender a falar inglês. É mesmo? Filho? Mas eu não queria o inglês de escola. Eu queria conviver. E a gente tinha um projeto de sair do Brasil para algum lugar onde falasse inglês, para a gente aprender a conversação mesmo, na prática. E aí eu vim para cá, para Alenquer. Eu trabalhava na Casa Publicadora Brasileira como representante de literatura. Eu vendia livros. Aquelas enciclopédias, Barça, ou não vendeu? Não, a Barça eu não cheguei a vender, mas eu conheço a Barça, né? Porque eu tinha amigos que trabalhavam com a Barça. Eu não lembro se eram 23 volumes, parece. Era um negócio. Quem tinha era sofisticado, né? Intelectual. Aqui, eu entrando de porta em porta aqui em Alenquer, encontrei uma vez uma Barça. Numa casa aí, não lembro quem é agora, mas eu encontrei uma Barça aí. Então, é nesse momento que tu vem para Alenquer? Eu venho para Alenquer para passar 18 a 25 dias. Que era o meu período que eu ia estudar uma escola adventista fora do nosso estado. E eu vim aqui trabalhar para arranjar recursos para poder ir. E encontrei aquela senhora que eu lhe apresentei aqui, vamos chegar lá. Mudou meus planos. Sim, as tardes da Natom. Aí tu veio... Aí em 1981, o centenário de Alenquer. Centenário de Alenquer, prefeito João Ferreira. Exato. Não era não? Edson Macedo. Edson Macedo? Edson Macedo. Edson Batista de Macedo. Falava grossão, parente. Parente. E o secretário de administração dele era o Dr. Juarez Brito, Juarez Antônio Silva de Brito. Que legal. Grande personalidade de Alenquer, da vida política e social de Alenquer. Eu tenho muito respeito pelo Acho Dr. que faleceu, Juarez. Não. Quem teve um deles que faleceu há pouco tempo. Dr. Juarez está firme e forte aí. É o pai do Edson José? Uma coisa assim. Não lembro quem. É uma confusão de Macedo aí, é melhor a gente nem se meter. Deixa Macedo de lado, né? Sim, Franco. Tenho muitos amigos na família Macedo. Eu tenho, o Kleber Macedo é meu parceirão. O Kleber é um figuraça, meu compadre Kleber. Dançou matutando comigo, ele também. Né? Vamos voltar na Natom, senão a gente não conclui a Natom. Aí, em 1981, lembra que teve a Feira Agropecuária aqui em Alenquer? Sim. Foi uma das maiores, ou talvez até a maior. Eu acho que foi a maior de todas. Que foi aqui na base física. Foi aqui na base física, nós já passamos. Então, assim, olha, nessa época, ele, através do Dr. Juarez, ele já conhecia meu serviço de locução, pediu para eu contratar um som bom para o Edson Macedo. O Dr. Juarez Brito e o seu Edson, que era o prefeito, avalizou isso aí, mandou trazer, ia trazer quem? Som Natom. Aí, entendi. Fizemos aqui, o povo gostou muito. Depois fizemos o Arraial. E depois, quando terminou tudo isso, o Natalino me perguntou: e aí, Franco? Eu digo: meu amigo, bora colocar o som no comércio? Bora. E já tinha um senhor, um empresário, um comerciante aqui de Alenquer, o seu Antônio do Rei das Modas. Sim. Ele tinha um sonzinho desse aí. Ele não tinha tempo para lidar com isso e nem pessoa para trabalhar. Um tempo ele me convidou para eu ir lá ligar para ele e tudo. Eu fui lá e eu disse: eu sei quem compra isso aqui. Aí a empresa Natom comprou. E foi aí que se instalou
a Anatom. Aí a gente usou, eu usei a Anatom como se fosse uma rádio, realmente, fazendo programas e tudo e tal. E foi assim que nasceu o Fim de Tarde. Só para quem... Porque muita gente não está na nossa idade, né? Então, o Rei das Modas, do Seu Antônio, era onde realmente as coisas chegavam, né? A época, sim, era uma das maiores lojas de Alenquer. Isso. Ficava na Lauro Sodré, ali perto de onde é hoje a Claro, do Jonas, do Seu Jovelino. Sim, exatamente. Bem em frente. Ainda hoje está lá o Rei das Modas, né? Então tudo que tinha, e não era chinês ainda, né? Mas linha, agulha, botão, novidades, tudo tinha. Tudo tinha lá. Esse aqui é um ponto que a gente precisa falar. E você chegou, para quem não sabe também, a Anatom era o que a gente chama hoje de rádio porte, né? Sim. Então você de quanto em quantos portes você botava uma caixinha? Era quase todos os postes, né? Na Lauro Sodré, onde o comércio estava. Onde era o fluxo do comércio ali, era quase todos os postes. Às vezes, você sabe que aquelas caixinhas, ela ali o dia inteiro perturba, né? Perturba. Algumas pessoas diziam: Frank, pelo amor de Deus, vira essa caixa para ali. A gente ia e virava, né, a caixa. Ia aquele jogo de cintura lubrificada, chamava na época, né? Pra não desagradar e ver se agradava todo mundo, né? E assim a gente ia levando, né? Cara, aí as músicas, né? Arraial, eu lembro do Arraial, que fizeste muito Arraial. Tu tinha uma coleção de vinil falando em Arraial, que tu levava pro Arraial, né? Eu lembro que tu tocava muita música do Ghostbusters, né? Que é o Caça-Fantasma. Tu ainda tem esse vinil aí? Não tenho mais. Nenhum vinil. Quando acabou a Anatom, que eu vendi a minha parte, né? O Natalino já tinha saído também do negócio. Aí eu vendi a minha parte para um amigo aí, o Senna, ele tá trabalhando ainda nisso aí. Mas a Anatom não tem mais? Não. Aí eu levei, os discos, ele... já estava chegando o CD e tudo. Aí os vinis eu deixei com um amigo meu, rapaz, e ele se encarregou de sumir com tudo, né? Que era uma grana que tu hoje, porque o vinil tá retomando. Pois é, rapaz. O vinil tá retomando aí. E os vinis que a gente tinha lá, a gente conservava bem. Eu lembro, num saco plástico, dentro da capa, dentro das capas, todos eles tinham capa. Eu tinha muito cuidado com os vinil. Eu tinha uma coleção do Raul Seixas. Isso aí. Em vinil. Em vinil. Puta, né? E aí uma pessoa foi emprestar, como a minha memória às vezes falha, né? Não lembro aqui. Não lembro para quem emprestei, ficou para lá. Então fica a dica, devolve os CDs do Raul, do Frank. Vinil, aliás. Vinil que se ele devolver eu vou lhe dar. Eu sou fã do Raul, cara. Eu li muito Raul Seixas, eu aprendi muito com o Raul Seixas, até porque ele tinha uma parceria maravilhosa com o Mago. Gente, Diário de um Mago, Alquimista, li todos esses livros do Paulo Coelho, cara. Lembra da entrevista do Paulo Coelho depois que o Raul morreu, alguns anos depois. Ele é místico, né? Ele é um mago, né? Ele mora na Europa, na Suíça. Você sabe que minha religião é um outro conceito a respeito Vamos chegar disso. lá. Mas ele falou isso daí que eu achei que foi um fato interessante. Ele estava dando uma entrevista para alguém da Globo. Ana Maria Braga, não era? Não. Depois teve outra no Fantástico. Teve uma outra que não foi na Maria Braga, não. Esse daí eu não lembro qual foi. Então eu acho que eu sei o trecho que tu vai falar. Ele disse assim: estavam falando sobre as músicas, como era que ele compunha aquelas músicas e tal, aquela história que diziam que eles colocavam bruxaria, feitiçaria. Eles deixavam um papel lá e uma caneta, e alguém ia lá e deixava a letra para eles e tal. Aí ele falou que não era assim, né? Falou que não era assim e tal. Mas ele disse uma coisa interessante que me fez até refletir sobre isso daí. Quando ele estava falando sobre a mosca da sopa. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Aí quando ele estava falando sobre esse detalhe, aí uma mosca passou. Aí ele olhou assim, olhou para a mosca, olhou para o repórter e disse: Raul tá por aqui.
Que legal, cara. Falou isso daí, depois ele disse, Raul, sai daí. Né? São coisas do misticismo, que eu respeito, mas não frequento. Não, com certeza não, mas tenho muito respeito. Por isso, Enilson, eu tenho passagem livre com pessoas de todas as religiões aqui em Alenquer. Você sabe que aqui em Alenquer é um celeiro de religiões, né? Verdade. Mas inclusive das encantarias. Sim, os padres, por exemplo, visitavam minha casa. Até certa vez uma vizinha disse, Franca, eu tenho uma curiosidade de perguntar, você sendo adventista, por que os padres visitam sua casa? Eu digo, são pessoas como nós e são meus amigos. Por que eu não posso receber um na minha casa? Perfeito, perfeito. Aí tu tá tocando, de vez em quando tu tá tocando em dois pontos que eu acho que devem ter um preço muito alto para ti. É a religião e a família. Né? O que veio primeiro? Você já era adventista? Sim. Ou você se tornou adventista após casar? Como foi isso? Já desde tenra idade, né? Eu estudei em escola adventista. Lá em Santarém? Lá em Santarém. Lá naquela que é Mendonça, né? Naquele tempo a igreja era na Benjamin Constant. Certo, igreja, e lá tinha uma escola. A igreja central de Santarém era na Benjamin Constant, ali perto onde é agora o teatro. Sim, né? Sim, lá no centro. Lá embaixo assim do teatro tinha uma feira livre. Certo. A igreja era ali perto. Mercado Modelo. Sim, ali, né? Exatamente, Mercado Modelo. Ali tem dois mercados, o Mercado Modelo e o Mercado Municipal, um pertinho do outro ali junto. Isso, perfeito. Aí tem a Praça Rodrigues dos Santos, que agora estão até desarborizando. Eu não sei se estão desarborizando, eu sei que estão cortando as árvores lá. Eu não sei se isso é bom ou não é bom, então tá até meio polêmico lá em Santarém isso daí. Então, foi ali, eu fiz o chamado curso primário, na escola primária adventista. E eu sou adventista desde que me entendo por pessoa. Mas a tua família era adventista, por isso que fez a opção? Não. A família que você estava, não era? Eu penso que foi assim. Eu não tenho bem uma convicção, mente, né? Uma convicção disso, porque quando eu me entendi como pessoa, como ser humano, eu já estava estudando na escola adventista. A tua família era o quê? Católica? Olha, aquela que tu vivia? Tinha evangélicos. Mas não adventista. Não adventista, eles eram evangélicos. Que eu recordo, uns eram da igreja cristã evangélica e outros cristã do Brasil, né? Cristã evangélica. Não conheço essa. Né? Aí eu não sei se já mudou de nome isso. E a Assembleia de Deus, eu lembro bem de uma tia minha que pedia às vezes aos domingos para eu levar. É interessante isso. Eu levava ela aos domingos na igreja dela, né? Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Geralmente ela gostava de ir à noite. E no sábado eu ia para a igreja adventista, porque nós, os adventistas, guardamos o sábado como dia do Assembleia de Senhor. Deus que nasce no Pará, inclusive, lá em Belém. Nasce com Gunnar Vingre e Daniel Berg. Daniel Berg eu lembro. Mas os adventistas não. Os adventistas eu acho que eles são europeus, né? Ou nos Estados Unidos. Origem dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ali nasceu a igreja. Tem uma história bonita. Um dia eu vou mostrar para você a história da igreja. Entrou na igreja, chegou, começou a trabalhar vendendo livro, veio a Alenquer fazer um serviço. E a família? Agora sim, fala aí. Como foi que tu encontrou a esposa que tu estás, o quê? Uns 40 e poucos anos? 40 Cheguei aqui em 77, meu amigo. 77, 87, 97, 2007, 2017. 45 anos. 45 anos. 45 quem anos. Aturou quem? Tu aturou ela? Porque, cara, o cara tá na televisão, deve ser muito assediado. Não tinha aquele ciúmezinho, ou ela é muito discreta? A minha esposa é uma santa. eu gosto muito dela. Na verdade, legal, eu amo a minha esposa. Tá aí, parabéns. E, assim, a minha família, meus filhos, a professora Lana... É minha amiga, gosto muito dela. Minha primogênita. Depois vem a Tati, né?
uma filha que eu gosto muito também. Aí vem o Dr. Wellington, né? Advogado como você. E vem 2 ainda que não moram mais aqui, estão em São Paulo, Wesley e a Evelyn, né? Tenho 5 filhos. E assim, Enilson, eu sou, como eu disse para você, eu sou adventista desde criança. Eu vim para Alenquer vender livros da Casa Publicadora Brasileira, que é de propriedade da Igreja Adventista, né? E aqui eu tive o prazer, a felicidade de ser chamado por Deus para ser o fundador da Igreja Adventista aqui. Verdade, eu lembro. O pioneiro que a gente chama, né? Pô, que legal. Aí casa, 5 filhos. E a gente, quando casa, tem filhos, a gente acha que vão morar para sempre com a gente. Quantos ainda estão contigo, ou tu ainda tem esperança de que eles retornem? Você viu que quando chegou em casa só tinha 2 pessoas. Só tava você e a sua esposa. Nós estamos morando sós. De novo. Começamos só nós 2. Como diz o amigo, e a netalhada, não vem? Aí tem os netos, né? Eu tenho 5 netos. Tem o Luiz Davi, que faz odonto. Então que legal, cara. Tá fazendo odonto. Em Santarém. E é o primeirão, né? O primeiro neto. Depois veio a Laninha. Os 2 são filhos da professora Lana, né? Aí, na sequência, vieram os filhos da Tati com o Paulo, né? Que é o João Pedro, tem, salvo engano, 11 anos. E a Sara, a Ana Sara. Já são 4 aí, né? E agora veio um que toda Alenquer conhece ele através das redes sociais. Tem apenas 2 aninhos de idade. O Heitor Emanuel. Teu neto, cara. Conhecidíssimo como Heitor, rapaz, uma figura, né? Filhos do Dr. Wellington com a doutora Val, né? Que é odontóloga. Isso, são pessoas maravilhosas. E tenho dos filhos Wesley e a Evelyn, que eu já disse que moram em São Paulo. Aí se resume a nossa família. Mas, Frank, tendo a questão religiosa, eu sempre soube disso. Tem 2 coisas que eu queria saber. Primeiro, a elegância, cara. De onde vem a elegância? Pelo fato de ser pastor, fundador? Porque você sempre andou impecável. Tu lembra disso, cara? Era camisa pra dentro, cinturão, que a gente na época nem usava, mais um barbante. De onde vem essa elegância, cara? Era mais convincente ser elegante ou como é? Eu creio assim, Enilson, que é pelo convívio que eu tive com as pessoas, não é? Evidente que a igreja, você sabe, a igreja é uma coisa diferenciada, né? Sim. E como membro da igreja, eu sempre tive o zelo, cuidado, mas a graça, principalmente a graça de eu fazer parte sempre daquela comunidade, da liderança. Da liderança, né? Desde até jovem, hoje. Eu já era líder de jovens e tudo, e eu procurava me apresentar convenientemente para aqueles momentos, né? E eu ainda hoje, eu não sei se você percebe, mas ainda hoje eu gosto do paletó e da gravata, né? Certo. E assim... Pois é, mas aí isso tu traz para tua vida. Deixou de ser só em função dos eventos, mas tu traz para tua vida. Sim, exatamente. E veja só, um dia desses a minha esposa, porque depois que a gente se aposenta, né? Você tem a tendência de ficar um pouco mais à vontade, né? Aí eu me arrumei para sair com ela e disse assim: depois que você se aposentou, você ficou relaxado, né? Aí eu me toquei com isso, sabe? Eu voltei, vesti uma outra roupa para poder sair com ela, né? Porque a gente... Eu nunca fui ralho na elegância. Na elegância, né? A gente sempre quer assim, Enilson, talvez, sei lá, ficar mais à vontade e de repente usar uma bermuda e tal. Eu nunca fui muito de usar bermuda em casa, sim, né? Mas na rua não. Mas assim, às vezes numa manhã de domingo,
às vezes a gente vai na feira e tudo, mas ela não gosta muito. Mas ela já era adventista? Ela era batista. Ela era batista. Hoje é adventista. Hoje é adventista. E os filhos todos são adventistas? Todos. Se reivindicam, frequentam o culto. Alguns que estão assim, tomaram sua vida, ficaram um pouco mais ausentes, mas eles mantêm os princípios. Que legal, que legal. Uma outra coisa, Frank, que também é muito cara para a sociedade e com certeza para quem é religioso como você, é a questão da bebida. A gente sabe que como religioso você nunca bebeu, né? Mas conviveu com pessoas que até exageravam e faziam tolice. Qual é a tua relação com a bebida? Ou com os amigos que consomem exageradamente álcool? E você sabe que até hoje eu tenho amigos que... Dependente do álcool. Não sei se dependente, mas que às vezes em alguns momentos exageram, né? E nós não vamos falar aqui, mas... Não, aqui não. Né, mas nós tivemos uma situação recente dessas aí, né? Eu sempre digo para eles que... Inclusive vou dizer para você agora aqui, vamos lá, pegando ralho ao vivo aqui. Nós estamos ao vivo, é? Não, estamos não. Estamos não, porque aqui na internet não pega. Tá certo. Então, assim, eu acho que tudo em excesso prejudica, certo? E se a gente puder evitar, porque eu entendo que o que leva a pessoa a se tornar um alcoólatra é ingerir o primeiro copo, né? Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro e aí... Perde a noção. Perde a noção, né? Se eu pudesse dizer para os meus amigos... Para o jovem, para a juventude. Os jovens, então, né? Vamos dizer assim, que pudessem evitar. Pudessem evitar. Quantas pessoas morrem no trânsito, né? Por causa da bebida. Quantos lares são desfeitos, né? Quantos crimes cometidos pelo efeito do álcool, né? Do álcool. Que é a porta de entrada para outras drogas. Eu usei essa linguagem jornalística, né? Que às vezes, você sabe, Nilson, que quando eu estava na ativa, né? A Globo recomendava pra gente falar uma época mais sofisticada. Não, ela sempre foi sofisticada na linguagem jornalística, né? Mas chegou um tempo em que eles pediram pra gente falar o mais popular possível, porque coloquial. Exatamente, porque existia uma classe de pessoas que tinha dificuldade de entender o jornalismo. O jornalismo da Globo por causa da linguagem mais sofisticada. Da linguagem mais técnica. Mais técnica. A linguagem mais técnica. E eu participei de seminários e tal, eles pedindo para a gente simplificar. Mas eu sempre gostei de ser povão. Eu sempre gostei de falar a linguagem nossa do dia a dia. Perfeito. Isso. Perfeito. Agora me diz uma coisa, para a gente dar uma encerrada, que a gente está chegando no quilômetro 25, depois a gente volta falando da estrada, um pouco para encerrar. Qual foi a sensação quando tu viu a primeira matéria, tu na televisão, na TV Tapajós, sou da Globo, porque o Marcos Mion disse que ele orava todos os dias com os filhos para ir para a Globo. Quando ele entrou na Globo, ele comemorou o crachá da Globo. E isso contigo aconteceu? Você sabe que eu trabalhei 8 anos numa emissora do SBT. Aqui em Alenquer. Aí nós começamos nós fomos pioneiros aqui, eu, Bibi, o Magian, o Marcelo Monte, que é o proprietário da empresa, o Heraldo Monte, não é? Então, assim, eu não sei se eu esqueci de alguém, se eu tiver esquecido, tem o Lara, tem o Cabeça, tem o finado Nem, eu não sei se eu esqueci de alguém, o próprio Cabi, que trabalhava lá com um tempo como cinegrafista, depois ele migrou para a área empresarial e tal. Assim, você me perguntou mesmo o quê? Qual foi a sensação? Marcos Mion, Globo, você, TV Tapajós, Globo. Tá bom. Aí eu passei 8 anos aqui no SBT, fazendo o nosso conhecido feijão com arroz, né? Mas eu me sentia feliz, realizado. Era muito ouvido, cara, era o primeiro jornal. Sim, né? eu me sentia realizado com isso. Do nada, um dia eu recebi ligaram no telefone do SBT aqui.
Uhum. E a senhora lá, dona Uda, disse: olha, tem uma Vânia ligando para você aqui. Só que no SBT Santarém tinha uma Vânia também que ligava para trocar vocês. ideias com a gente e tudo. E ela pensava que era ela que estava falando com a gente. Queria falar comigo. Aí no telefone mesmo da empresa eu peguei: alô? Aí ela se identificou: Vânia Maia. Tremeu, cara. Mais ou menos, né? Mas tu já Ela imaginava alguma coisa? Não estava pensando nisso. Aí ela me fez o convite. Frank, eu queria que você pudesse trabalhar com a queria gente. que você fosse nosso correspondente aí. Há a possibilidade de conciliar os dois serviços. Na minha ótica da época, na minha visão, dava. Só que, evidentemente, o SBT não ia concordar. Né? E assim... Aí teve que sair do SBT. Tive que sair do SBT. Pediu demissão? Sim, pedi. Eu mesmo saí. Pedi O demissão. salário compensou os dois? Sim. E aí a primeira matéria, né? Além daquela sensação de você se ver na Globo. Pois é. Tu teve alguma matéria assim que foi pra longe? Tive uma matéria que rodou o mundo, matéria da seca. Qual? Da seca. Eu acho que eu sei aquela qual é. grande seca, né? Ali nós fizemos ali uma matéria com os Zacarizinhos mortos ali, né? Aquelas matérias rodaram o mundo. Pessoas daqui de Alenquer. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar aqui. Existem muitos alenquerenses rodando o mundo. No mundo inteiro. Eu recebia informação de pessoas que assistiam a gente na Alemanha, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então tem muito alenquerense nos Estados Unidos, né? E conheceram, obviamente, o Acari. Sim. E aí, por causa disso, uma equipe alemã veio aqui em Alenquer. Caraca, essa era o quê? Eles vieram fazer... 2011, 2009, né? 2009 foi a cheia, acho que foi 2006 a seca. 2006, né? Aí veio uma equipe alemã com um jornalista brasileiro, o Guido Cavalcante, e eles estavam se comunicando comigo da Alemanha. Eles foram rodar o mundo e eles queriam saber também a história dos judeus na Amazônia. E eles levantaram, viram que aqui em Alenquer tinha uns descendentes de judeus, então tinha judeus aqui também. Tu lembra qual? As famílias Atias, Benzaquém. Mas hoje eles não professam mais. Mendes, não. E eles vieram aqui em função disso. Eles saíram daqui realizados. Eu acompanhei eles em toda a matéria. Ainda dei como brinde para eles o Pacoval. Que legal. Eles gostaram muito. Não estava na agenda deles. Eles tiveram que botar mais 2 dias na agenda para poder ir para Pacoval e tal. Entendi. Lá eles fizeram uma matéria fantástica. Eu lembro também que eu recebi aqui uma equipe de jornalistas japoneses, né, que vieram em função da Cidade dos Deuses. E é isso aí. Sim, aí a primeira matéria, tu te viu na televisão, porra, ligou e tal, a televisão ainda de tubo. Aí escuta aí. Qual foi essa matéria? Eu não lembro qual foi a primeira matéria, eu não consigo lembrar. Mas eu me sentei na frente da TV pra ver, eu digo, pô, eu sou da Globo. Chamou a família inteira. Sou da Globo, meu amigo, agora. E a família? Passei um ano mandando matéria. Aliás, um ano não, uma semana mandando matéria. Pô, eu sou o cara. Quando foi na sexta-feira, alguém da produção da TV disse: Frank, dá pra você vir aqui segunda-feira, a gente manda as passagens, tudo. Que a Globo tem isso. Ela quer exclusividade, mas eles bancam tudo. E bancam direitinho. Eu não tenho nada que me queixar deles. Nesse quesito, eles são direitos. Então, aí eu fui pra lá, me achando, né? Quando cheguei lá, sentei com meu gerente de jornalismo e disse assim: Frank, bacana tuas matérias, teu material legal, muito bom. Porém, você vai precisar fazer um laboratório. Puta. Aí, meu amigo, eu digo, cara, eu pensei que eu era o cara, eu não sou. Tava arrebentando. Eu não sou ninguém, meu amigo. Aí eu fui estagiar lá. Passou quanto tempo?
Eu não lembro, mas eu passei semana, alguma coisa de 10, 15 dias. É. Aí, Tu e o Nonato? não, o Nonato ainda não trabalhava comigo. Eu acho que quem trabalhava comigo, acho que era o Bibi, não lembro bem. Então aí ele bateu no meu ombro e disse: vai embora trabalhar, você tá pronto agora. Aí eu vim pra casa, refleti e pensei comigo mesmo, disse: poxa, eu pensava que eu sabia tudo e eu não sabia quase nada. Legal. Humildade também, né, Franco? Estamos aqui no quilômetro 25. Para direita. Para direita, no sentido aqui de quem vai? Monte Alegre. Monte Alegre, para esquerda. Óbidos, Oriximiná, Curuá, tudo tá para cá. E para cá tá Monte Alegre, Prainha. Antes da gente fazer o contorno, diga, pois não, pode falar. Santarém, mas Santarém não entra aqui. Entra mais atrás, no quilômetro 17. Isso. Antes da gente dar o balão aqui nos 25, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Porra, eu queria falar isso aqui. Porque isso aqui é um material que eu te agradeço muito, que é um documento, né, cara? Porque o que tu tá falando aqui... Desse dizer, esse local onde a gente está aqui, é um local que até me emocionou agora. Foi a última matéria que eu fiz para as redes sociais. Foi mesmo? Aqui, nesse exato local aqui. Eu fiz uma institucional para o pessoal do governo, do governo do estado, sobre a pavimentação aqui da PA 427, que termina aqui, e nós já estamos agora começando a trafegar da 524, né, que é a estrada tronco aqui, que vem desde Prainha e vai até Oriximiná. Na verdade, ela nasce lá em Almerim, cara. O objetivo dela era chegar em Macapá, atravessando Monte Dourado. Seria essa a perimetral norte? É a perimetral norte. Não, a perimetral norte ela tá mais lá em cima. Ah, tá. Tá mais lá em cima. Essa ela vinha margeando o Amazonas. A perimetral norte ela tá lá em Simão. E aí, fala aí, o que a gente esqueceu de alguma coisa? Eu acho que falamos muito, né? Bem, falamos documento muito. Maravilhoso, agradeço. Eu não sei se eu atingi o teu objetivo. Deixa eu ver quanto tempo a gente gravou. Olha, foi bem, 1h11. 1h11, né? Sem corte. Então, cara, assim, Enilson, só para dizer para você que primeiro, me honra ser seu amigo, né? Gratidão, da mesma forma. Segundo, agradeço a Deus por me dar a oportunidade de trilhar os caminhos da comunicação. Quem trabalha na comunicação e faz um trabalho honesto, as portas estão abertas o tempo todo. De todas as empresas de comunicação que eu trabalhei, graças a Deus eu saí pela porta da frente, nunca fui mandado embora, né? Principalmente a última, que até a minha diretora lá, ela se emocionou, ela lagrimou lá no dia que eu me despedi deles, né? E eu também me emocionei, porque eram pessoas queridas, pessoas muito honestas com a gente, que sempre respeitaram o nosso trabalho, reconheceram a nossa competência. E isso, para mim, é melhor do que dinheiro. Né? Você falou no início que eu guardei muito dinheiro, né? Brincadeira. Eu gostaria de ter guardado dinheiro. Aqui, infelizmente, aqui na nossa região, os profissionais da comunicação não guardam dinheiro, né? Que a gente, dá para se manter com dignidade, dá para se manter com dignidade, mas para guardar, eu não sei. Eu acho que só sendo professor da UFPA mesmo. Já que tu tocou nisso, encerra com a seguinte pergunta, cara. Como é que tu vê hoje a comunicação? Porque hoje qualquer um pega, empunha um microfone ou vira o telefone para si e começa a falar. E tem um monte de repórter, às vezes, que se dizem repórter, que cometem atrocidade, mostram imagem, acusam pessoas, enfim. Como é que tu vê esse cenário aí? Primeiro, eu vejo o seguinte, graças a Deus que veio a internet. Né, que botou muita gente em evidência, que eram pessoas anônimas e tudo, estão aí. Mas eu sou tradicional, eu valorizo muito a competência, a honestidade, a qualidade profissional, eu valorizo. Dias desses eu estava na calçada de casa,
eu ainda posso ficar assim, não é? Uhum. Mas outras pessoas não podem. As pessoas me respeitam aqui, eu agradeço muito a Deus por isso. Tava com meu celular conectado numa rádio de São Paulo. Uhum. Aí, eu vou dizer, é a Super Rádio Tupi, que eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir a Rádio Rural também, dependendo do horário do programa. Nesse horário é Tupi. Eu gosto de acompanhar o show do Apolinho, Washington Rodrigues, né? Para mim é um cara fantástico e tudo mais. Então, eu gosto da qualidade, sinceramente, do jornalismo. Eu não vou dizer que eu abomino, mas eu não gosto do jornalismo, esse jornalismo aí sem critério, que as pessoas... Irresponsável. Que as pessoas não respeitam as outras, né? Isso eu não gosto disso, né? Toda matéria, ela tem no mínimo 2 lados. Você tem que ouvir os dois, meu amigo. Porque se você ouve só um, a matéria não está completa, né? Eu não gosto também daquele tipo de jornalismo que o repórter chega lá e omite opiniões, né? Tudo bem, nós somos formadores de opiniões, eu reconheço isso. Porém, nós temos que emitir a nossa opinião em cima dos fatos. Aliás, emitir opinião não, a responsabilidade de divulgar os fatos. E é divulgando os fatos que o telespectador, que o ouvinte, que o leitor vai te conhecendo, vai te respeitando ou não, né? Mas tem jornalista que quando ele entra num ambiente assim, todo mundo, pô, olha, tira o chapéu. Chegou o cara. Quem, por exemplo? Eu, infelizmente... Pra ti. Da qualidade. Infelizmente, eu vou falar do... Nacional, pode ser nacional. Tá, muito bem. Nacional. Eu gosto muito de um cara chamado Francisco José. É, muito bom. Nossa. Muito bom. E o cara é fantástico. Ele é de Pernambuco, né? É pernambucano. Ele é casado com a Beatriz Castro, que também é uma Também excelente repórter. Também né? de Pernambuco. Eu gosto, olha aí, eu gosto do José Raimundo, da Bahia. Não tô lembrado dele. O cara fez muitos Globo Repórteres. Eu acho, já sei qual é. Até uma vez, uma colega minha de trabalho, eu fiz um documentário aqui em Alenquer, e a minha colega, acho que viu na internet, quando ela ligou para mim e disse: "Ei, Francisco José." Eu gosto muito do estilo dele, tá? Mas tem outros jornalistas. A Globo tem grandes nomes. Tanto nacional como local, né? Tem Sim. jornalistas locais que quando aparece nacional, diz de onde ele surgiu, da Globo. Isso, é a escola da Globo. É. Porque eu vou falar para você aqui, existem critérios. Nós temos que trilhar um até caminho. de postura. Tudo, até a posição do microfone que você pega, a Globo orienta. Uhum. Você pega o microfone, a Globo orienta. E o comportamento social também do repórter. Claro, não frequentar claro. tal, esse. E com essa perseguição que tá aí, né? Nossa, assim, eu vou falar uma coisa para você aqui. Quando saía para as matérias, fora da tua base, no caso a minha base era aqui em Alenquer, a Globo banca tudo. Para você não estar dependendo de políticos, de favores desse ou daquele. Não que a gente não possa merecer um favor de alguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas na questão profissional, a Globo, ela é muito séria nesse negócio. Perfeito. Até me recordo que um colega que veio de Belém, o atual correspondente da Globo em Belém, como é o nome dele agora? Esqueci agora o nome dele. Ele teve aqui em Alenquer e tal. Ele veio fazer uma matéria aqui da enchente de 2009. Até lá eu acho que eu vou lembrar o nome dele. E eu lembro que um amigo político colocou um carro à disposição do repórter, da equipe. Só que quando ele viu o símbolo da Globo no nosso carrinho lá, ele foi pra lá, né? Aí eu disse: "E aquele lá e tal, carrão e tal?" Ele disse: "O carro da Globo é esse." Aí nós depois fomos numa lanchonete e tal. Aí esse amigo político foi lá e disse: "Olha, deixa tudo por minha conta." Ele levantou e disse assim: "Meu amigo, muito obrigado por isso, mas a Globo
tá me bancando aqui. Vou Que pagar, legal, né? né? Uhum. Então, para evitar se você confusão, né? assim também você não tem liberdade mais para falar. Evitar confusão de interesses. Sim, né? exatamente, confusão de interesses. E nesse aspecto eu sempre me senti valorizado na Globo. Uhum. Eles davam todas as condições. Não é aquele tipo assim, olha, vê se tu consegue um carro aí de alguém para ir em tal lugar. Não, a Globo, quando ela traça o perfil da matéria, O produtor veio antes, já calculou tudo. Às vezes não precisa vir, ele só sondou tudo, já sabe quilometragem, que tipo de transporte a gente faz. Se a empresa não tiver aquele transporte adequado ali, Aluga. mas contrata um e tal, e paga tudo direitinho. É assim que é a Globo. Perfeito. Então a sensação foi maravilhosa ter sido da Globo, né? Com certeza, meu amigo. Uhum. Todos os dias eu aprendia. Perfeito. Todos os dias eu aprendi alguma coisa. Nunca passei mais de um ano sem participar Eu acho que a gente vai ter que fazer isso de volta, porque eu acho que tem mais ideia. Eu pensei que ia acabar, mas tu é muito... Então vamos voltando pra gente continuar. Pode continuar. Então, assim, Nilson, eu nunca passei mais que ano sem participar de cursos de otimização. Uhum. Isso é fantástico, meu. Troca de experiência. Os jornalistas que vinham do Rio, vinham de São Paulo, o intercâmbio que a empresa faz, manda os repórteres daqui para lá e vem os caras de lá trocar experiências com a gente aqui, porque aqui nós vivemos numa outra realidade, né? Da realidade lá do sul do país e tal, Rio, São Paulo, aqui esse eixo lá, Rio, São Paulo e tal. Então, de maneiras que eu vivia aprendendo sempre. Às vezes uma palavrinha que a gente diz do habitual da gente, ele diz assim, Frank, essa palavra está correta, mas ela entrou em desuso no jornalismo da Globo. E isso é muito interessante. Eu percebo aqui, Nilson, que os nossos colegas aqui, eles não se preocupam com isso. Certo. Né? Eles ficam assim, muito na mesmice. E isso enfada, causa assim uma carga de emoções, não vou dizer negativas, mas inadequadas para os telespectadores. Né? Acho que a gente tem que estar se modernizando o tempo todo, inclusive no uso das palavras. Que tem palavras que entram em desuso. Não que elas estejam erradas, mas elas estão cansadas. Elas vão ali para o stand-by. Enfim, é isso. E me diz uma coisa, dessa molecada que está na internet, com todas essas pirotecnias, digamos assim, tem alguém, pode ser nacional, não precisa também citar em Alenquer, até porque tu sabe como é que é, né? Tem alguém assim que tu acha, pô, o cara faz um trabalho legal? De jornalismo ou não, de entretenimento? Sim, eu sigo alguns, sabe? Eu sigo alguns pela curiosidade do trabalho que eles apresentam, porque muito é o conteúdo. O conteúdo é super importante. E a gente, como profissional da comunicação, principalmente os que estão ativos, né, eles não podem olvidar isso aí, né? Tem que estar antenado até com aqueles que a gente acha que não tem muita competência, mas eles são fontes de informação. Né? São fontes de informação. É evidente que você obteve aquela informação ali naquele momento, eles não têm muito o hábito de apurar. Eles têm a gana de sair na frente, ser o primeiro e tal. Aí eles cometem, na minha opinião, eles cometem um equívoco, que é a falta de apuração da matéria, do assunto, né? A Globo é muito criteriosa, tem que apurar, ouvir os dois lados. Eu lembro que quando eu fazia essas matérias assim super importantes, matérias políticas e tudo, meu diretor, minha gerente de jornalismo sempre dizia para mim assim, a matéria está completa? Eu já sabia que era para ouvir os dois lados. Nem sempre você consegue ouvir os dois lados, mas você tentou, mas eu tentei. E tem, por exemplo, os órgãos públicos. Às vezes você tá fazendo uma matéria ali que está divulgando um descuido ou
mau interesse para aquele momento ali, um buraco na cidade, que isso aí a gente vê sempre, né? E tanta coisa. Aí os moradores, eles vão lá, o morador ele não pede licença, não. Ele é o prejudicado, ele diz o que ele está sentindo, o entrevistado. Ele diz o que ele está sentindo. E aí a gente vai atrás da resposta do órgão público, vamos dizer assim, né? Mas quem tu segue, não vai dizer, tu dando de certo, quem é que tu tá seguindo aí que tu... E esse quem é que eu tô seguindo, vai ficar em off. Não, pô, nacional. Aqui tu não segue ninguém para evitar política, evitar problema. Assim, deixa eu te falar. Fala. Eu gosto muito da Fórmula 1. Eu sigo alguns caras da Fórmula 1. Beleza, Frank. Gratidão. Deixa eu só virar aqui pra mim, que a gente gravou o tempo todo de máscara. Só ele tá sem máscara, porque ele é o personagem, ele é o artista, ele é o agradecimento que a gente tem. Então eu passei o tempo todo com máscara. Falando em máscara, você teve Covid. A gente tinha encerrado a matéria que vai continuar agora. Aqui a minha, ó. Você pode dizer assim, mas você tá na mão, não é pra estar na mão. Tá certo. Só tirei nesse momento para gravar esse vídeo. Foi higienizado. Cadê o nosso álcoolzinho aqui, ó? Tudo aqui, nós fizemos tudo isso aqui, tivemos o cuidado. Vou fazer mais uma vez, porque eu já sou viciado nesse negócio e sentir esse cheirinho, né? Então, verdade. Então assim, graças a Deus, eu sou gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Eu sou um sobrevivente da Covid. Né? Foi ruim, foi mesmo pesado. Pesadíssimo. Foste entubado, não? Não, graças a Deus não. Mas escuta um pouco da história aí. Eu percebi que eu tava ficando diferente e tudo, porque a Covid, ela te mostra um quadro diferente. E a minha esposa olhava pra mim e dizia, você tá meio diferente e tal. Eu até brincava com ela, eu tô mais bonito, né, e tal. Aí ela ficava olhando pra mim assim. Aí eu comecei a perceber. Mas ela disse, não, abatido? Abatido, cansado assim, não, indisposto. Aí ela dizia, não, mas isso é virose. Aí a gente começou eu comecei a tomar alguns medicamentos caseiro. Que na época estavam tomando, que a gente comprava na farmácia e tal. Entendi, aquele famoso kit. Aquele kitzinho, e mandei bala. A princípio eu fui melhorando, depois comecei a perceber que as coisas estavam ficando diferentes. Quando foi um dia, você sabe, a gente aqui no interior, a gente dá muito valor para remédio caseiro, essas coisas. E lá em casa a minha sogra deixou um vidrinho assim com álcool e umas plantas lá dentro, aquele negócio tal, que é para cheirar quando garrafada? Não é garrafada, é um negócio que só para cheirar com dor de cabeça. Você coloca aqui do lado, daquela puxada, do outro lado aqui daquela outra puxada e tal, para aliviar a dor de cabeça, né? E meu amigo, aquilo cheira muito, tem um cheiro forte, porque lá tem arruda, tem não sei o que mais, um monte de plantas cheirosas e tudo ali. E eu fui cheirar, cadê o cheiro? Mentira, sério? Cara? Meu amigo, me deu uma vontade de chorar. Eu senti de um lado, nada, do outro. Mas o meu nariz está entupido, poderia ser ou não? Não, mas não estava entupido. Aí eu falei para mim, vem cá, Covid. Não, olha aqui, eu cheirei isso aqui, não sinto nada. Aí ela regalou os olhos, já foi logo botando no grupo da família, né? E os filhos já vieram de monte. Sim. Lá em casa, né? Nesse ínter, enquanto ela falava, os caras estão recuperando os trechos da estrada que está partindo aqui, né? Então eles chegaram lá e já levaram um laboratório. Primeiro eu comuniquei à Secretaria de Saúde do município, que eles disseram que eu não podia fazer o teste, porque ainda não estava na época de fazer o teste. Que isso, pô? Disseram que eu não podia fazer o teste. O PCR. Aí os meus filhos já trouxeram um laboratório particular. Eram umas 2 horas da tarde, ele fez lá o teste e tal, aquele do nariz, né? Que é o PCR. Aí ele chamou assim e disse: positivo. Eu escutei quando ele disse pro meu filho, o Wellington, leva teu pai daqui.
Leva teu pai daqui de Alenquer, que a coisa é séria. Deu positivo. Aí a minha saturação estava em 90. Tava caindo, né? Tava caindo, eu digo, mas 90, não. O homem da aguenta, né? Aí nós fomos ao médico com a minha nora, eu fui lá, o médico ele botou o oxímetro aqui e disse, vou te internar agora. Já tava em 89. Já tava baixando, já tava em 88. Aí ele disse, não, é internação. Aí a minha nora, a doutora Val, disse, não, doutor, eu falei para Santarém, então. Não tem isso, Val. Ele disse, não tem isso, tem que internar ele agora. Olha, baixou mais ainda. Não aguentava a viagem. Aí eu fiquei nervoso com aquele negócio, né? Mas eu ainda estava de pé, andando e tal. Ela disse, doutor, por favor, nós não vamos internar ele aqui, vamos levar para Santarém. Aí quando foi às 4 horas da tarde, já chegou o aeromédico, né? O avião, me levou para Santarém e a saturação caindo. Fui parar lá no hospital da Unimed. Eu agradeço muito o pessoal da Unimed, que me trataram ali como um príncipe, meu amigo. Muito legal, né? Muito bacana. Ainda é o plano da Globo. Não era mais. Não era mais, não. Particular mesmo. Foi particular. E aí me trataram. Mas tu tomou vacina, Frank? Eu já havia tomado a primeira dose. Então tu não tá naquele grupo de quem não acredita em vacina, dos chamados negacionistas. Não. Acredita em vacina. Eu acredito em vacina, já tomei a 3ª dose. Maravilha. E eu fui pra lá, fui perto da intubação. Certo. Eu vi inclusive os médicos, o doutor Arturo e o doutor Jorge, que é o pneumologista, se eu não estou enganado, né? Conversando sobre uma possível intubação minha. Pô, tava feio, né? E o médico, o médico lá do pulmão disse, doutor, vamos... Isso era umas 9 horas da noite. Disse, vamos... Do mesmo dia que tu chegou? Do outro dia já. Aí ele disse, vamos aguardar até umas 8 horas da manhã, doutor. Se não evoluir nada aqui, mas eu creio que vai evoluir. E a gente, se não evoluir, vai ser o jeito. Aí eu fiz assim, eu tava com aquela máscara zona aqui, com aquele oxigênio que vem pela parede, né? Aquele negócio empurra mesmo o ar lá pra dentro. Eu fiz assim pra ele. Aí quando... Entubar não. Entubar não, né? Eu tinha muito medo da intubação, até porque o meu principal instrumento de trabalho é a voz. E muitas pessoas que vêm da intubação não são as mesmas. Não são as mesmas, vão ter que fazer fisioterapia por longo tempo. E assim eu fiquei lá. Quando foi umas 8 horas da manhã, meu amigo, eu senti um negócio estranho assim em mim. Eu digo, é agora. Puta. Sabe o que era que estava acontecendo? Vou fazer a passagem. O passaporte já tá aqui. Aí eu senti um negócio estranho assim. Aí eu fui quando o médico gritou assim, com aquele nosso dizer aqui da região. Pai d'égua! Ele gritou. Ele olhando lá no monitor disse, abriu teu pulmão, Frank. Puta, quando tu sentiu a volta. Foi. Abriu teu pulmão, tu não vai mais pra intubação. Quase ele me mata. Porque eu me emocionei. E daí pra frente, meu amigo, foi só bênção. Foi evoluindo. Mas eu cheguei a 87 de saturação. Baixo, cara. Muito baixo. Cheguei a 87. Comorbidade não. Aliás, 78, não foi 87, cheguei a 78. Tá, já não. Era, já. Me diz uma comorbidade nenhuma. Não, graças a Deus não. Pressão tá boa. Pressão boa. Diabetes, nada. Tô lutando pra tirar um pouco a barriguinha aqui. No tempo da TV eu não tinha essa barriguinha. Mas todo mundo, até eu, cara, ficamos comendo tudo. E aí, encerra aí pra gente. Convido o pessoal pro Fala Meu Príncipe, porque aqui a gente vai falar disso. Sim. Gratidão a Deus em primeiro lugar. Amém. Em primeiro lugar, gratidão a Deus. Eu sou um servo de Deus, eu me coloco à disposição dele. E eu sei que ele preservou a minha vida porque ele ainda tem um plano para mim aqui. E eu entendo muito bem isso, qual é o plano. Ajudar as pessoas, trazer as pessoas aos pés de Cristo. Isso para mim é fundamental, é minha meta principal agora. Outra coisa, Nilson, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu nunca tinha feito esse trecho falando tanto assim, né? Eu pensei que eu já não tinha mais argumento para falar tanto na vida, mas
com as perguntas que você faz, né, a gente se solta. Obrigado. Eu agradeço muito esse momento aqui dessa nossa conversa. E fala, meu príncipe. Obrigado aí por você que está assistindo a nossa conversa, o nosso bate-papo. Galera de Manaus. Eu vou deixar meu número aqui, que alguém quiser entrar em contato comigo aí. O código é 93. Agora 991332862. Devagar. 991332862 é o telefone do Frank de Oliveira. Gratidão, meu príncipe. Meu Facebook também. Meu Facebook. E tem tuas lives, né? Minhas lives sempre, né? E um detalhe. Fevereiro vai ter jornalismo. No TJ, pô, maravilha, maravilha. Se Deus quiser, vai ter jornalismo. TJ Alenquer. TJ Alenquer, preservando o nome do início de tudo. De tudo. Preservando esse nome. Até o proprietário da TV Montes Claros disse assim, porra, bacana, cara, esse negócio. E tudo começou lá. Né? Mas ele não tem os direitos autorais, né? Ele liberou. Não vamos dar ideia. Meu príncipe, gratidão a esse cara sensacional, um exemplo para todos nós que estamos na comunicação. Para quem não conheceu, tem muitas matérias, tá vindo um monte de matéria de arquivo das empresas. Sim. Mostrando tudo, falando lá atrás, né? Muito legal, obrigado mesmo. É interessante que eles enviaram agora uma para mim, entrevistando o Beto. O Betão. O Betão, o vereador Betão. Eu, bem novinho, né? E ele, acho que mais novo do que eu. E bem mais magro. Eu bem mais magro e ele também. Só que ele já era um gordinho, né? Pô, Beto, sacanagem, meu amigo. Sabe que é brincadeira, não é? Nosso amigão, Beto, pô, tem o maior respeito, maior apreço por ele mesmo. Tá ficando slim, cara. Amigo lá de décadas. De décadas, né? Então, abração pro Beto aí também. E é isso aí, gente. Vamos lá. Meu príncipe, abraço. Deus abençoe. Amém. Valeu, cara.